Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Pode responder no chat. Bom, pessoal, eu vou retomar então a explicação. Só deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ixi, não, tá aqui. Semana passada eu não consegui baixar a aula, e aí agora a Larissa veio me questionar, e aí eu fui tentar e consegui, deu certo. Então eu estou mandando ela lá no YouTube. Mas ela está aqui já há uns 10 minutos nessa fase de processado aqui, 99% processado. Eu não sei se é porque a aula está muito grande, porque na verdade esse processado aqui, o YouTube, ele está analisando o vídeo para ver questões de direitos autorais. Então, pode ser que como a aula ficou extensa, 1 hora e pouco de gravação, então por isso que está demorando. Mas assim que liberar aqui, eu já coloco o link para vocês, já mando para a Sibione no Whats e coloco aqui no Teams também. Esse Teams, pessoal, é uma sala de aula nossa, tá? Vocês podem entrar nela a hora que vocês quiserem. Esse chat ele está sempre aberto. Inclusive, se vocês quiserem abrir reuniões entre vocês, vocês também podem utilizar isso. Não precisa que eu esteja presente. Então, fiquem à vontade. Inclusive, o link da aula, ele aparece aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele está aqui, ó. Você vem aqui, reunião iniciada. Então, tem 30 respostas tem, acho que 50 respostas. Você vai colocando ver tudo, aí aparece aqui, ó. Ele vai ficar aqui ainda por 13 dias. Então, quem não quiser esperar o link ou quiser baixar a sua própria aula para não ter que usar lá no YouTube, pode baixar por aqui também. Na verdade, deu 37 minutos de aula. Tá? Então, não por isso que eu preferi cadastrar todo mundo, porque aí a gente tem mais autonomia para trabalhar aqui na sala de aula. E vocês também têm outras coisas. Então, durante a semana, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode vir colocar aqui durante o nosso chat, tá? É a maneira, eu acho, mais prática de trabalhar. Deixa eu ver agora como é que eu volto aqui. Aí. Bom, então, nós estamos trabalhando aqui a parte do estudo de mercado, onde eu pedi para montar a curva ABC. Então, para montar a curva ABC, você precisa saber que foram vendidos 58.500 colchões no primeiro período do ano. O primeiro período do ano significa o primeiro mês do ano anterior. Lucão, uma dúvida de hoje será o vídeo que está sendo carregado. Não entendi sua pergunta, Lucas. Acho que é Lucas, né? Uma dúvida referente à aula de hoje. Será o vídeo que está sendo carregado no YouTube? Não entendi. Você pode reformular, por favor? E aí eu já te respondo. Voltando aqui, então, quando você fez a leitura do estudo de mercado, você descobriu que existe uma demanda projetada de 58.500 unidades de colchão. Ou seja, foram vendidos e há uma expectativa de se vender 58.500 colchões.
E a quantidade de lojas que compraram esses colchões são 184 lojas. Então, essa informação e essa informação são informações necessárias para a gente montar a nossa curva ABC, tá? Professor, te atrapalhando aí, eu não estou conseguindo abrir meu Coliseu. Você consegue compartilhar? Não, você colocou naquele endereço que você pegou a senha, é sempre aquele endereço. Putz, professor, o endereço não, eu tô entrando por aquele simulador que tá postado lá na sua aula do dia 11, se eu não me engano. Não, aquele ali é genérico. Deixa eu pegar aqui. Espera aí que eu preciso entrar em outro lugar. Lógico. É esse aqui, eu vou pôr lá no chat. Beleza, professor, muito obrigado. É esse aqui. Tá no chat da reunião. Fechou o negócio. Tá. Então, o que tem que fazer? Você tem que pegar, copiar isso aqui. Então, copiar. Vai lá no Excel. Colar especial. Aqui eu vou mesclar essa parte toda aqui, só para organizar melhor. E aqui eu vou somar a quantidade de venda do produto, né? As porcentagens. Então eu venho aqui no auto soma, faço essa soma. Então eu sei que foram vendidos, que há uma previsão de demanda de 58.500 unidades. Então eu preciso dessa informação. 58.500 unidades. Eu sei que são 184 lojas. Então a média de colchão comprado por loja foi de 317,93 colchões, certo? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse número aqui e multiplicar por esse número aqui. E aí eu tenho que travar, por isso que ele apareceu esse sinal aqui. Para aparecer esse sinal aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, eu aperto o F4 no teclado. Por que eu faço isso? Para eu poder arrastar. Se eu não travar a célula, vou fazer aqui sem travar, só para vocês verem. Eu faço a operação direta. G3, que é o 770, vezes J1, que é o 317. Eu não travei. A hora que eu arrasto, veja que dá errado. Por quê? Porque o Excel ele tenta adivinhar o que você vai fazer. Então aqui deu certo quando eu arrastei, mas aqui dá errado. Por quê? Porque ele arrasta também. Então você tem que tomar esse cuidado. Estão vendo que ele vai descendo? Então eu preciso tomar esse cuidado nas minhas fórmulas. Então, para evitar esse problema, o que eu faço? Na minha fórmula, a célula que sempre vai se manter na operação, eu aperto o F4, repara que aparece o símbolo de cifrão aqui, ele travou a minha célula. Então, agora eu posso arrastar sem problema, que aí ele vai fazer a conta automática, tá? Bom, mas isso aqui foi só para vocês entenderem o funcionamento do Excel. Para nós, então, a quantidade de colchões vendida ou comprada por cada loja deu essa previsão de demanda: 24,48 colchões desse tipo, 31,31 desse tipo, 22 desse tipo e assim por diante. Para eu fazer a curva ABC,
Então, eu marco esse pessoal todo aqui, venho nessa opção de classificar e filtrar, escolho a classificação personalizada e falo para o Excel que meus dados contêm cabeçalhos. Por quê? Porque eu peguei todo mundo aqui. Então, o meu cabeçalho é isso aqui. Por que que eu faço isso? Porque a hora que eu for classificar, ele aparece para mim os títulos da coluna. E aí eu coloco aqui, eu quero fazer a classificação pela quantidade de colchão do maior para o menor. E aí eu montei minha curva ABC. Na verdade, montar essa curva ABC é só para você ter uma ideia de quais são os colchões que mais vendem para você organizar a sua planilha de preço, que é, eu tinha deixado aberto aqui, que é essa planilha. Ah, não, desculpa, gente, ela está aqui. Que é essa parte aqui, que você vai colocar, tá? Só que aqui ela está organizada por produto. Então, eu preciso tomar cuidado, que a hora que eu monto a curva ABC, ela desorganiza. Mas eu posso, então, voltar a minha classificação e fazer uma classificação por tipo de produto de A Z, aí ela volta a uma classificação igual ao que está aqui na planilha. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque essa informação aqui eu vou copiar e vou colar aqui. E aí eu escolho essa opção de colar valores, tá? Então veja que ela colou as informações aqui, fez a soma total, mas eu preciso que vocês prestem atenção em um detalhe. Quando você olha aqui, a impressão que eu tenho é que ele arredondou esse número, e isso não é verdade, o número não está arredondado. Ele simplesmente escondeu as casas decimais. Como é que eu sei isso? Quando você clica em cima da célula, então aqui está aparecendo 24, mas aqui ela aparece o conteúdo total da célula. Então veja que o conteúdo total da célula é 24,480978 e assim por diante. Então eu continuo com o número decimal. Mas isso me dá um problema. Por quê? Porque eu não vendo colchão pela metade. Eu não vou vender 48% de um colchão. Ah, me vê aí um pedaço de colchão. Não, eu vendo o colchão inteiro. Ou eu vendo 24, ou eu vendo 25, ou eu vendo 23. Como é que eu faço essa definição? Isso aí vai depender do seu planejamento estratégico. Você pode trabalhar com um planejamento otimista, do qual você faz um arredondamento para cima. Você pode trabalhar com um planejamento pessimista, onde você vai arredondar para baixo. Ou você pode trabalhar com um planejamento de continuidade, onde o teu valor aqui você mantém o valor que está nas primeiras casas. Então eu quero manter 24, e aí aqui é número, não é porcentagem. Eu quero manter 24 sem casa decimal. Eu quero manter 31, 22, 24, 18, 19, 22, 27, 19, 21, 20, 22, 13, 11, 9 e 7. Tá? Então eu fiz um cenário conservador aqui. Vou colocar aqui conservador. Posso montar um cenário otimista, onde eu vou arredondar tudo isso para cima. Como que eu faço o arredondamento? Eu tenho que fazer uma função do Excel chamada arredondar para cima. Então, arredondar para cima, eu escolho que eu quero esse número, ponto e vírgula, e nenhum dígito.
fecho parênteses, aí eu arredondei para cima, tá? Ou eu vou arredondar para baixo. Eu quero esse número, ponto e vírgula, 0. Aí ele arredonda para baixo. Na verdade, ele vai arredondar igual essa forma aqui. Então, eu vou só aproveitar aqui. E aqui eu vou fazer o meu cenário pessimista. E eu vou arredondar tudo para baixo. 23, 30, 21, 23, 17, 18, 21, 26, 18, 20, 19, 21, 12, 10, 8, 6. Por que fazer isso? Porque a hora que você fizer a soma, olha a diferença que me dá em projeção de venda. O meu cenário pessimista, eu vou fazer uma projeção de venda de 293 colchões, o otimista 325 colchões, o conservador 309 colchões. Então vocês estão começando a perceber agora a utilização de uma planilha eletrônica, uma planilha financeira, para te auxiliar no processo de tomada de decisão. Então agora fica muito mais fácil você olhar para esses números aqui para tomar uma decisão. Porque se você não faz o arredondamento, olha a diferença que dá. Então a diferença ela é muito grande, tá? São 18 colchões por mês de diferença. Se você pegar esses números e multiplicar por 12, 18 vezes 12, 216 colchões ao ano. Então, isso para uma empresa é uma diferença muito grande. Então, você precisa tomar cuidado com os números pequenos. E isso você consegue ver muito bem com uma planilha financeira. Pessoal, vocês estão aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Manda no chat aí uma informação. Tá um pouquinho rápido, professor. Tá. Então, o que que eu fiz aqui? Bom, só lembrando que a aula fica gravada, tá? Depois, qualquer coisa, é só assistir de novo. Mas eu vou retomar aqui. Eu fiz as contas. Eu tinha uma previsão de venda para o primeiro mês de 58.500 colchões. Eu sei que o meu mercado é formado por 184 lojas. Eu tirei a média e descobri uma média de 317,93 colchões. O que que eu fiz então? Eu peguei essa somatória das porcentagens das classes A, B, C, D e E que compraram esse tipo de colchão e encontrei o valor total. Peguei esse valor total e multipliquei pelo valor total de venda de colchão no mês. Então, a minha previsão é vender 317 ou 318 colchões por mês. Mas eu vendo do colchão de espuma bordado, densidade 28 casal, do meu total de colchões, 7,7% representam esse produto. 7,7% equivale a 24,48 colchões do espuma bordado densidade 28 casal. 9,85% é a quantidade de colchão que eu vendo do espuma bordado 28 solteiro. E isso me representa uma venda de 31,31 colchões por mês. Isso é uma estimativa, tá? Uma projeção de venda. Como eu falei, eu não tenho condições de vender colchão em pedaços. Eu não vou vender 0,48% de um colchão. Ou eu vou vender 24,
Ou eu vou vender 25, ou eu vou vender 23. De qualquer forma, eu preciso ter essa projeção de venda, porque essa minha projeção de venda é o meu ponto de partida para a minha previsão de venda, quantidade estimada de vendas que eu preciso colocar na minha planilha financeira. Até aqui tudo bem, pessoal? Até aí tudo bem, mas depois você vai dar uma ajuda como é que a gente vai preencher essa planilha, professor? Claro, nós estamos só começando, Então, fica tranquilo. tranquilo, tá? Eu estou indo ela passo a passo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a quantidade estimada de venda para colocar nessa coluna aqui, tá? Por isso que eu estou fazendo isso. Depois que eu terminar aqui, aí a gente parte para essas partes aqui. Mas aqui essa projeção vocês entenderam o raciocínio, A projeção, sim. tá? Aí, em cima dessa projeção, eu montei 3 cenários. Um cenário pessimista, um cenário otimista e um cenário conservador, que é o cenário também chamado de continuidade, que é aquele que eu mantenho a situação de acordo com como ela aparece. O que eu fiz aqui? Eu poderia fazer tudo na mão, tá? Olho para esse número e eu jogo 23, 24 e 25. Mas eu quis usar uma função de arredondamento, até para você aprender que existe essa possibilidade no Excel e para você tomar cuidado quando você olha para esse número e, ao esconder as casas decimais, você tem a sensação de que o número foi arredondado. Esse número não foi arredondado, tá? Ele é um número decimal ainda. Ele continua com suas casas decimais. Então, usar essas opções aqui em cima, de aumentar a casa decimal ou diminuir a casa decimal, ele simplesmente vai te mostrar ou esconder as casas decimais. Ele não faz o arredondamento. Se você quiser fazer esse arredondamento automático, então você tem que montar a fórmula com a função arredondar para cima ou arredondar para baixo. E aqui você define a quantidade de casas decimais que você quer no seu arredondamento. Como eu quero um número inteiro, então eu coloco 0 nessa opção. Tudo bem? Bom, então aqui eu agora observo os números. Não, o Samuel, tá certo. O arredondamento para baixo, ele vai acontecer igual eu fiz aqui, tá? Isso aqui eu arredondei para baixo. Então, na verdade, ele vai pegar o número com suas casas decimais e vai simplesmente tirar as casas decimais e manter o número inteiro, certo? Esse arredondamento pessimista aqui eu fiz na unha, tá? Fui um por um digitando esse número. Eu digitei 23, digitei o 30, não tem uma... Até tem, eu posso pegar isso aqui e fazer menos um, tá? Eu posso fazer essa fórmula. Mas aqui, no meu caso, eu fui digitando um por um. Então, mas eu olhei tua planilha aqui e tá certo, tá certinho, tá igual a minha. Só o pessimista aqui é que você vai ter que fazer na mão ou colocar aqui menos um na frente do seu arredondamento. Se você não quiser digitar número por número. Certo? Ah, bom, então agora, pessoal, eu tenho 3 cenários: pessimista, otimista e conservador. E eu tenho que escolher um. Qual eu escolho? Isso aí depende de você, depende do seu planejamento, da maneira como você vai trabalhar. Não tem aqui uma resposta certa. Você pode começar com qualquer um desses cenários que vai estar correto. O que vai mudar aqui é justamente
a formação do teu preço, porque aqui ele já me colocou um valor. Como a formação do meu preço aqui está levando em consideração o rateio, então... Professor, a gente não está conseguindo colocar a fórmula aqui do arredondamento. Tem como você colocar no chat, para escrever no chat ali pra gente? Tem, é igual a arredondar, deixa eu ver aqui, arredondar, ponto para ponto baixo, abre parênteses, a célula que você quer, eu vou pôr igual tá o meu aqui, H3, que é o número, a célula que contém o valor decimal, e 0, ponto e vírgula 0, que é a quantidade de casas decimais que eu quero. Como eu quero um número inteiro, então eu uso o 0, tá? Mas normalmente, quando você começa a escrever, aqui, ó, igual a re, ele já vai mostrando um menu com todas as fórmulas, todas as funções. E aí é só você clicar 2 vezes que ela já aparece. Tá? Bom, então aqui, esse dado aqui, eu vou guardar, que eu vou usar ele daqui a pouco. Então eu deixo ele aqui, dou umas ajeitadinhas para ficar mais bonitinho, tá? E deixo ele guardadinho aqui, bonitinho, que eu vou usar ele daqui a pouco. Tudo bem? Então, eu vou partir agora para o preenchimento da planilha. Então, como eu falei a aula passada, você já começa a sua loja com esses funcionários e esses níveis. Eu preciso definir o preço do meu funcionário. Então, a planilha, vocês estão vendo que ela é colorida. Tudo que está na cor rosa, você pode alterar. Então, na verdade, você vai fazer as suas alterações apenas nas células que estão com a cor rosa. As células que estão com a cor branca são fórmulas. As células que estão em amarelo são somatórias do total de colunas. E as células que estão na cor cinza, elas são também somatórias ou títulos. Então, não mexa em nada que não esteja na cor rosa. Tudo que está na cor rosa você pode apagar e alterar esse valor do jeito que você quiser. Essa planilha, Cleide, eu mandei para você, está lá no estúdio, isso, está lá no fórum. Ela está no link da aula passada, que deve estar fechado agora, e está lá no... Acho que eu joguei no negócio de arquivo, segundo bimestre. Só confirma para mim se está lá mesmo, senão eu coloco, mas eu acho que está lá sim, tá? Bom, então vocês entenderam isso, né? Não fazer alterações apenas na célula que está com a cor rosa ou roxa, não sei o que está aparecendo aí para vocês. Um lilás, sei lá, tá? Bom, o que eu tenho que fazer então? Preciso começar a preencher a planilha. Todas essas informações estão no jogo, no simulador. Então, vou vir aqui no meu simulador, gestão de pessoal, contratação e salários. Eu estou aqui, R$ 800, vou colocar aqui, R$ 600 para cada vendedor, R$ 400 para a faxineira, 450 para o entregador e 500 para o meu caixa. Então, eu Calma aí, coloquei professor, essas... deixa nós copiar. Oi? Deixa nós copiar, calma aí, não sai não. Não, mas isso aqui é você que vai pôr quando você quiser, que eu só estou mostrando como é que faz.
Entendi. Você não precisa me seguir, tá? Eu só Ok. tô mostrando como que funciona a operação. Até porque, se todo mundo copiar o que eu estou fazendo, vai ficar todo mundo com salário igual, e aí vai ficar todo mundo com todas as informações iguais. E a ideia não é essa. Mas, de qualquer forma, é só para você entender aonde que você vai. Eu quis fazer essas mudanças. Se você não quiser mudar também, não precisa. Você só precisa lembrar que hoje a média salarial que todas as empresas estão pagando está em R$ 500 para o vendedor, R$ 300 para a faxineira, R$ 400 para o entregador e 400 para o atendente. Tudo bem? Beleza. Não, você que sabe. Se você quiser seguir o salário mínimo, você pode seguir. Só que aqui no jogo, esse salário mínimo ele é muito alto. E aí você vai ter um custo muito grande. Mas fica a teu critério, tá? Só tomar cuidado com aquelas informações que eu passei a aula passada. De um salário muito alto, você desestabiliza todo o teu mercado aí e depois tem dificuldade para conseguir acertar o teu custo. Tá, professor, eu Mas tive uma dúvida. Exemplo, eu tô com esses quatro, dois, três, quatro, cinco. Eu tô com 6 funcionários na minha empresa. Eu aumentei o salário e vai ter, tipo assim, funcionário da empresa de uma outra equipe. Eles podem querer vir para mim e eu contratar eles com o mesmo salário? Dá para fazer isso? não, mas ele pode pedir demissão se o salário da outra equipe estiver muito baixo ou estiver muito maior que o seu. Entendi. Eu não poderia contratar o funcionário do meu concorrente, então. Não, não acontece isso. Beleza. E tem a comissão aqui, que eu posso colocar aqui, vou pagar 2% de comissão. Comissão sempre é um número inteiro, tá? Bom, então o que que eu fiz aqui? Eu tenho que colocar essas informações na minha planilha, tá? Então tá aqui, o meu vendedor, o meu salário é R$ 600, a faxineira é R$ 400, o entregador 450 e o atendente 500. Então a planilha, eu preenchi a planilha, ela já calculou para mim o total. Eu já tenho aqui o valor dos salários no próximo nível, ele já faz automático essa conta também. Então eu não preciso mexer com isso aqui. Porque quando eu estiver fazendo treinamento, que meu funcionário sai do nível 2, quer dizer, sai do nível 1, vai para o nível 2, eu só vou preencher a quantidade. Ele já faz as contas aqui automáticas para mim, tá? Então, a minha folha de pagamento é R$ 4.500. Eu já estou levando em consideração aqui os encargos, tá? Ah, e os 2% de comissão que eu tenho que colocar aqui. Então, essa é a minha folha de pagamento. Tudo bem? Deu para entender aqui? Referente ao salário, sim. Depois tem que salvar lá no Coliseu, né, professor? Sim, tem que salvar. Eu não vou salvar, porque senão esse meu preço aqui vai afetar o jogo. Então eu não vou mexer nisso. Senão eu vou mudar a média aqui. Então eu vou fazer o seguinte: vou voltar ao que era, para deixar vocês depois mudar isso à vontade, para que o meu não afete de você. Aí eu vou salvar. Muito importante, pessoal, preste atenção quando você salvar em que apareça essa barra verde com essa informação, dados atualizados com sucesso, tá? É muito importante você prestar atenção toda vez que você salvar, porque às vezes você pensa que você salva, mas o jogo não salva, e aí você vai ter problema, tá? Então tome cuidado com isso. Então tá aqui meu salário, é esse aqui. Voltei ao que era ao normal e na minha planilha vou deixar aqui assim só para a gente ver aqui, ó.
que o preço já está mudando. Lembra que o nosso preço começou com 86, já está em 107. Então, isso aqui é um preço de rateio. Eu preciso vender essa quantidade de colchão aqui, por esse preço aqui, para... Ele ainda não está me calculando aqui, porque falta coisas, mas para eu conseguir encontrar o ponto de equilíbrio, eu preciso vender todos os meus colchões, por enquanto, a R$ 107. Na verdade, não é cada um, eu preciso vender os 24 a R$ 107, tá? Ou trabalhar nessa média, para que eu possa encontrar o ponto de equilíbrio. Tudo bem? Ah, beleza. E os demais, tá tudo bem? Beleza. Vou partir agora para o treinamento. Como eu falei, você precisa lembrar dessas atividades. Essas atividades, recomendo que você abra uma planilha onde você tenha o controle das suas atividades. Vendedor, atividades. Ou melhor, você pode fazer assim: funcionário, quantidade, funcionário, nível, quantidade, atividade. Depois você melhora a sua planilha. Então, aqui, vendedor, eu tenho 2. As atividades, então eu sei que a atividade deles é 352 no total. Então, 352 dividido por 2, eu tenho que a atividade é 176, a atividade total vai ser igual a quantidade de funcionário vezes as atividades, tá? Isso aqui é uma planilha que eu estou fazendo aqui muito simples, só para explicar para vocês o funcionamento. Mas, na verdade, depois você vai ter que fazer a sua. Faxineira, eu tenho uma, e é 352 a atividade dela. Entregador, eu tenho 2, e são 396. Trezentos e noventa e seis dividido por 2, 198. 198. E o caixa, eu tenho 1, e é 286. Tá? Então, o que eu tenho que fazer é saber o seguinte: quando eu vou para o nível 2, nível 2, nível 3. Quando eu vou para o nível 2, quando eu coloco um funcionário no nível 2, isso aqui aumenta 25%. Certo? E aí eu tenho que fazer uma conta para manter as atividades muito parecidas. Não adianta nada eu ter aqui um funcionário no nível 2 com
uma atividade de 440, é a Professor, regra do jogo, tá? Essa 25% a função do jogo. Se você vir aqui em ajuda, gestão de pessoal, treinamento, ele fala o seguinte, ó, a melhoria do desempenho do funcionário aumenta 25% total da atividade, tá? Então é uma informação do jogo. Toda vez que eu dou treinamento para o meu funcionário, a capacidade de venda dele aumenta 25%, certo? Então, eu tenho que calcular na minha planilha o que é mais interessante, eu contratar funcionário ou eu treinar o funcionário. De qualquer forma, gente, só para vocês verem o funcionamento, que isso é uma decisão também da empresa, não tem certo e errado aqui. Eu vou contratar uma faxineira. Então, quando eu contrato mais uma faxineira, eu vou ter duas faxineiras, eu passo para 704 e eu vou colocar dois funcionários no nível 2, e aí vai ser igual isso vezes isso vezes 50%, tá? E vou manter e vou contratar mais um vendedor. E aí vai ser igual mais isso vezes isso. Então, olha só o que aconteceu. Eu treinando meus dois vendedores e contratando mais um vendedor, eu consigo encontrar um valor de atividade igual entre contratação de apenas mais um faxineiro. Mas eu ainda tenho esses dois caras aqui. Então, o que eu posso fazer aqui? Treinar esses dois. E aí, aqui vai ser igual isso vezes isso vezes 50%, tá? E vou contratar mais um. E aí aqui vai ser mais isso vezes isso. Então, o que está acontecendo aqui? Esse aqui. Aí. Certo? E aqui eu vou treinar e contratar mais dois. Isso aqui é só exemplo, tá, gente? Depois vocês montam a de vocês. Aí aqui eu fiquei com um caixa muito acima dos demais. Mas não tem problema, o meu gargalo fica aqui. Então, só para ganhar tempo, eu vou parar por aqui. O que eu vou fazer então? Eu estou contratando mais
um de cada. Então, eu venho aqui no jogo, contrato um vendedor, contrato uma faxineira, contrato e contrato. Certo? Fiz a contratação. Mas eu também vou treinar os funcionários. Então, eu venho aqui em treinamento e vou colocar aqui que eu vou treinar do nível 1, vou treinar 2 funcionários. A minha faxineira, eu não vou treinar, só vou contratar mais uma. O meu entregador, eu vou treinar os 2. E o meu caixa, eu vou treinar um e eu vou contratar 2. Então, viu o que aconteceu aqui? Eu posso ir salvando e alterando minhas opções o quanto eu quiser, certo? Deu para entender aqui, gente? Vocês estão aí ainda? Professor, como que eu vou saber a quantidade de funcionário que devo contratar ou que eu devo treinar? Durante o jogo. Não tem. Durante o jogo, você vai receber informações de vendas. E o jogo vai te dizer assim, ó, você deixou de vender por tantos colchões. E aí essa falta de venda vai ser por falta de funcionário ou falta de estoque, e o jogo vai estar te falando isso. Então você vai ter que ir acertando essas questões durante o jogo. Mas agora, no início, eu já recomendo você fazer um aumento. Por quê? Porque a nossa previsão de venda está aqui, ó, nessa quantidade, tá? Para o primeiro mês. E se você for analisar o gráfico de demanda, a tendência é subir, tá? Tá, então eu devo seguir mais ou menos esse gráfico para me saber como que vai ser as vendas. Isso. O teu ponto de partida são esses números aqui. Em cima desses números, você então vai analisar o gráfico para saber o seguinte: independente do que acontecer no jogo, no simulador, ao final do ano você teve um aumento aí de quase 70% nas vendas. Beleza, então. Tá? Ô Samuel, fica tranquilo, porque na verdade a ideia aqui é só você saber o que você tem que fazer e não fazer o que eu estou fazendo. O que eu quero dizer assim, você não tem que copiar o que eu estou fazendo, porque eu estou apenas demonstrando aonde estão as informações e aonde você vai colocar isso na planilha, tá? Então fica tranquilo. Então na gestão de pessoal, nesse momento eu tenho que colocar aqui o valor dos salários, isso eu já fiz, e a quantidade de treinamento que eu vou fazer. Então, o que eu vou treinar aqui? Eu vou treinar 2 vendedores, então eu tenho que colocar aqui 2 vendedores. Eu vou treinar 2 entregadores e eu vou treinar um caixa, tá? Aqui não tem o nome desse pessoal, mas ele está seguindo essa ordem aqui. Isso, Sibione. Durante o jogo, você vai estar recebendo informações para tomar suas decisões, sim. Tá? Toda vez que você fizer alterações aqui no simulador, você tem que vir aqui e mudar na sua planilha. Porque, ó, o treinamento, ele custa R$ 800 por funcionário. O de vendedor, R$ 1.000 para o entregador e R$ 500 para o atendente. A hora que eu coloco a quantidade de funcionário que eu vou treinar,
ele já me calcula o meu custo para o treinamento. E esse custo para o treinamento já é incorporado aqui no meu preço de venda do meu colchão. Então veja que só está subindo, o preço do meu colchão só está subindo, tá? E eu estou colocando os valores. Então esses valores aqui é o que eu vou efetivamente pagar. Por quê? Porque a hora que eu rodar o jogo, o dinheiro vai saindo do seu caixa. Então, esse treinamento vai acontecer na rodada que vem, no mês que vem. Então, o valor que você tem, esses 4.000 e pouco que vai custar o teu treinamento, vai ser abatido desse valor aqui, mas no mês que vem, tá? Na rodada seguinte, então, eu vou ter aqui uma quantidade diferente de funcionários. Eu vou ter um funcionário no nível 1, que é o que eu contratei, e vou ter 2 funcionários no nível 2, que é o que eu treinei. Então, no mês seguinte, eu tenho que olhar para essa planilha aqui, para essa tabela, olhar como ela está, entrar na minha planilha financeira e alterar. Então, na rodada seguinte, a minha planilha vai ficar assim, 1 no nível 1, 2 no nível 2. E a minha folha de pagamento aumenta e o meu custo, o meu preço de venda aqui aumenta, certo? Então, o que eu estou mostrando para vocês é como é que funciona, como é que eu trabalho com essa planilha do Excel, tá? Pode ir para frente. Bom, o valor da parcela é a parcela da loja que você comprou. Então, já está preenchido aí para você, ela aparece aqui em financiamento para imobilização, é esse valor aqui. Você pagou 52, parte da compra da tua loja você financiou, que é o de 52 mil reais, e dividiu isso em 60 parcelas, tá? Então, todo mês você vai estar pagando 800. Então, isso aqui já está aqui para você. Aliás, eu podia até ter deixado isso aqui como na cor branca aqui, porque isso aqui não mexe. E o expediente também já está calculado para você, é uma informação do jogo, ele inclusive está na cor branca, que é justamente para você não mexer, e ele está aqui. Deixa eu achar agora onde que está essa informação. Gestão de vendas. Então tá aqui, tá? Expediente, despesas de entrega e depreciação. Expediente, despesas de entrega e depreciação. Essa despesa de entrega, ela custa R$ 5,00 por produto vendido. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma projeção de vender 318 colchões. O meu custo de entrega, minha projeção vai ser de 1.590. Se eu aumentar a minha projeção de venda ou diminuir a minha projeção de venda, a minha projeção de entrega muda, tá? Ah, mas é isso que vai acontecer? Não sei. Isso aqui é apenas uma planilha que você faz para ter um parâmetro para tomada de decisão. Pode ser que não aconteça nada disso. Então, durante o simulador, você vai se ajustando com a sua planilha. Tudo bem? Agora eu venho para cá. Custo dos produtos. Esse custo do produto, que é essa parte aqui, é preço do fornecedor e a quantidade que eu tenho no meu estoque. Então, essas duas informações aqui, eu vou encontrar elas aqui.
gestão de venda, preço e quantidade vendida. Então, o meu estoque é esse aqui e o meu custo médio do estoque é esse aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar essa informação e colocar lá no jogo. Então, tá aqui. Colchão de espuma bordado, densidade 28 casal. É esse cara aqui. Então, é 28. Aqui é número. Depois vocês acertem aí. Número sem casa decimal. Isso. Então, aqui é 28, 33, 25, 28, 23, 27, 30, 41, 26, 36, 25, 34, 16, 19, 15, 17. E o... Ai, fiz errado. Oh, droga. Ctrl C é aqui. E aqui estava certo. Aqui é número. Ai. Só invertir aqui, tá, gente? Então, a quantidade é essa aqui. E o custo, né, que é o preço do fornecedor, é esse aqui. 176,40, 152,40, 202,86, 175,26, 216,97, 187,45, 164,40, 120, 189,06, 138, 202,21, 147,60, 314,39, 255,60, 339,95, 293,94, tá? Então eu joguei aqui os valores, olha lá, o meu preço pretendido já foi lá para cima, já aumentou. Que agora eu já estou trabalhando com a quantidade que eu tenho e com o meu preço de custo. Tudo bem, gente? É, É o quê? tamo indo, tamo indo. Imagino que vocês já estão fazendo aí também, né? Aproveita e já vai adiantando. Frete. O frete eu vou calcular conforme a compra que eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar vocês preencherem essas informações para depois eu falar das compras. Certo? Então, vão preenchendo a planilha. Isso, aí depois eu falo se vai ser de distribuidora ou de fábrica, porque daí, senão é muita informação para vocês agora. Então, eu vou deixar aqui a planilha. Não sei se vocês conseguem enxergar, diminuindo o zoom aqui, acho que não consegue. Mas é só para você saber o que você tem que fazer agora. Você tem que fazer análise de vendas,
faz aí a quantidade de funcionários. Essa quantidade de funcionários pode seguir aí mais ou menos o que eu falei, tá? E preencha a planilha agora, essa parte aqui. Porque aí depois eu vou falar sobre como é que a gente faz a compra e como é que calcula o frete. Esse preço aqui, o Daniel, nesse momento eu não escolhi, é o que tem aqui no jogo, tá? É informação do jogo. Eu simplesmente pego e copio essa informação para a planilha. Essa informação do custo médio do estoque, conforme você for fazendo compras de outros fornecedores, esse valor aqui vai mudando. Então, esse valor aqui você tem que atualizar a tua planilha toda rodada. Eu já disponibilizei. Professor, Oi. aonde eu achei essa planilha que eu não prestei atenção? Que o Tá senhor lá tá no fórum. Não, não é no fórum. Esse que tá na tela de cima do jogo. Que tá o valor da 152, 176. Essa em azul aqui, gestão de venda, Isso. tá lá no simulador, Ah, nessa opção aqui, gestão de vendas, preço e quantidade vendida. tá. Gestão de vendas. Ah, tá. Obrigado, professor. Isso, Daniel, teu inicial ele vai mudar conforme o jogo, porque durante o jogo você vai vender colchão, você vai comprar colchão, então esse número que é o teu estoque, ele vai estar mudando todo mês. Então isso é uma coisa, olhar essa planilha gestão de vendas é uma coisa que você vai ter que fazer todo mês e vai ter que mudar a sua planilha do Excel toda rodada. Toda vez que a gente mudar de rodada, você vai ter que vir aqui nesse custo dos produtos e alterar essas informações, alterar a tua projeção de vendas, você vai estar sempre trabalhando com isso. Eu até, Lucas, posso até disponibilizar essa preenchida, mas não sei qual é a vantagem que você tem, a não ser o trabalho de mexer agora na primeira. Mas eu posso, tem problema nenhum. Eu ponho aí no chat. Deixa eu ver se já dá para pôr, salvar ela aqui. Peraí, eu tenho que fechar ela aqui. Aí, deu certo. Tá aí a planilha preenchida já. Até a este momento. Acho que você já consegue baixar ela. Ixi, acho que travou isso aqui. Eu vou ter que mandar de novo. Olha lá. Já enviei.
estranho. Sai daí. Tá brigando com os seus gatos, Sueli? Eita, Pipoco. Tá ligado? Não vi. Pode, Daniel. Enquanto eu não rodar o jogo, você pode salvar quantas vezes você quiser, alterar, salvar, mudar. Já pode fazer isso sim.
Professor, você vai postar essa aula no YouTube? Porque eu perdi o início dela. Vou tentar. A outra eu estou tentando postar e eu não estou conseguindo baixar. Vocês, ela está sendo gravada, ela vai ficar aqui no chat, ela fica 20 dias aqui no chat. Então vocês também podem postar, baixar ela se quiser. A aula passada, a Larissa até veio pedir para mim, eu achei que tinha dado certo, mas no fim eu postei a mesma aula do dia 4 de maio. E agora eu estou tentando baixar aqui e não estou conseguindo, eu não sei o que aconteceu. Mas bem naquela semana lá, outros professores também relataram que tiveram problema. Eu estou tentando agora, mas não estou conseguindo. Eu não sei se é porque está aberto o Teams, mas de qualquer forma, eu espero que dê certo hoje. Mas vou postar sim, independente de ficar aqui no chat ou não, eu vou postar sim. A aula da semana passada tá no chat, então, ainda. Do dia 5. Do dia... Ela está aqui. Eu não sei se você consegue baixar, porque eu não consegui. Aliás, se você conseguir, você me fala. Ela tá. Quando você for olhando as conversas, tem um lugar assim, tem lá, reunião iniciada. Vê? Vou pôr aqui para ver. Tá vendo minha tela do Teams aí? Tô. Então, tá aqui, ó. Reunião iniciada, dia 5, reunião iniciada. Aí ela tá lá para baixo. Aqui, ó. Aí você clica aqui em baixar. Era para baixar, mas eu tô clicando e não tá baixando. Ele tá dando uma informação aqui de falha. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas é aqui que ficam gravadas as aulas. O professor, e esse jogo ele vai indo conforme vai fazendo, vai ter nas aulas, né? Se vai atrasando o jogo também, né? Sim.
Professor? Não sei se ele tá. Professor? Oi, pode falar. Vou fazer uma pergunta. Eu tô na minha casa e a minha parceira tá na dela. Eu também tenho que preencher o jogo conforme ou só ela pode preencher, que a gente faz em dupla? Não, só um preenche. Só um preenche. Então tá ótimo. Obrigada. Nada. Daniel, eu vou deixar para mexer com o frete amanhã, porque para calcular o frete, a gente tem que calcular previsão de venda, fazer compra, não é tão simples assim. E aí já está quase terminando a aula, tem mais 15 minutos só, e como já tem muita coisa para fazer, eu não vou mexer com isso não. Aí amanhã eu mexo. Vai, daqui a pouco eu vou colocar o, um aviso lá no chat de chamada, e aí todo mundo responde embaixo desse item que eu coloquei chamada.
Pessoal, então é isso. Eu vou encerrar a reunião e aí a gente continua lá no chat. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade. Eu vou encerrar para ver se eu consigo encerrar a gravação e também baixar a aula. Beleza? Beleza, professor. Boa noite.